O que a gente vai falar agora é sobre o balaio do Senado. Um balaio que envolve... Água e o óleo. Vários partidos que tinham propostas completamente antagônicas, mas que se unem na candidatura do indicado de Davi Alcolumbre. O João Pedro Melo, de Brasília, explica pra gente. Oi, pessoal, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. O MDB está negociando, está articulando e deve anunciar ainda nessa terça-feira o nome do candidato que vai disputar aí a presidência do Senado pela legenda. A tendência é de que a escolhida seja mesmo Simone Tebet, mas isso só vai ser anunciado mais para o fim da tarde aqui na capital federal. Na última segunda-feira, o PT do Senado decidiu apoiar o senador Rodrigo Pacheco nessa disputa pela presidência da Casa. O líder do PT, Rogério Carvalho, disse que a decisão de apoiar Pacheco foi unânime na bancada. A candidatura de Pacheco é articulada pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O parlamentar também tem apoio do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, mais cedo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o PT não tem sido coerente nas escolhas que tem feito e também nos apoios que tem declarado com relação às eleições do Legislativo, ou seja, para a presidência da Câmara e também para a presidência do Senado. Além disso, PSD com 11 integrantes e o líder do PSC, Zequinha Marinho, único representante da sigla no Senado, anunciaram também apoio a Pacheco. Como a votação é secreta, o parlamentar pode não seguir a orientação da legenda. Entretanto, diferentemente do que ocorre na Câmara, senadores de um partido costumam votar unidos em um mesmo candidato. Volto com vocês aí no estúdio. Oi, querido, obrigada. Ronaldo, antes de passar a palavra para o nosso querido Cláudio Zaidan, você sabe aqueles filmes de ficção científica? Você falou da água e do óleo que desafiam a física, né? Enfim, coisas que não se misturam, mas a política consegue isso. Mas se a gente imaginar o côncavo e o convexo, né? Aquele belo desenho, né? Niemeyer, Lúcio Costa, lá em Brasília, é uma bolha. É como se o mundo funcionasse lá dentro e não girasse mais nada do lado de fora. Era só essa parte que eu queria fazer. Zaidan, e aí? Bom, na Câmara, vale notar, antes de a gente falar desse imbróglio no Senado, na Câmara, o PT, embora com relutâncias internas, resolveu apoiar o Baleia Rossi. E, obviamente, muita gente cobrou, né? Falou, mas espera aí, o PT tem um argumento, uma posição em relação ao impeachment da Dilma, que é de um golpe jurídico e político. E resolve apoiar para a presidência da Câmara alguém que votou a favor do impeachment, ou mais do que isso, trabalhou bastante para o impeachment. Mas a alternativa é o Lira. Uma parte do PT chegou a se encantar ali com o aceno do Lira, Arthur Lira, de que se ele presidir a Câmara, ele trabalhará para que fique estabelecido em lei um novo mecanismo de financiamento dos sindicatos. O que obviamente agradou a parte do PT, que é muito ligada à CUT e a sindicatos, bancários, petroleiros e assim por diante. Ficaram encantados aí com essa posição do Lira. Segundo a Gleisi Hoffmann, o Baleia Rossi teria recebido o apoio porque teria, condicional, se comprometido a abrir a possibilidade de uma votação de um processo de impeachment. Aquilo que o Rodrigo Maia, como dizíamos ontem, engavetou. Só que, numa entrevista recente, o Baleia Rossi falou, não, eu acho que não é hora, não é momento, etc. E aí, a Gleisi Hoffmann já disse que ele perderá votos do PT, porque esse é o negócio, a votação é secreta. Por exemplo, o DEM. Rodrigo Maia apoia quem? Sônia e Roland. Baleia Rossi. Ele viabilizou, pavimentou o caminho para a candidatura do Baleia Rossi. Como o DEM tinha candidato, esse candidato imediatamente falou, é assim? Não serei o candidato do presidente da Câmara, que é do meu partido? Então eu vou apoiar o Lira. Inclusive fazendo campanha aberta e publicamente. Então uma parte do DEM votará com o Lira, uma parte do DEM votará com o Baleia Rossi, e no PT a mesma coisa. No caso do Senado, o que chama a atenção é que o Rodrigo Pacheco tem apoio do Calil, tem apoio do Anastasia, tem apoio do Bolsonaro e tem apoio do PT. E deve ter do PDT. Ou seja, provavelmente
ele terá apoio daqueles que resolverem votar conforme a orientação do governo Bolsonaro e daqueles que resolverem votar conforme a orientação da Executiva Nacional do PT. O mesmo candidato para PT e Bolsonaro. É claro que lá na hora, voto secreto, você tem dissidências, etc. Eles chamam de traições, né? Mas, enfim, é isso que a Sônia falou. É um mundo à parte, né? Ele se desconecta até da realidade política, dos embates políticos, e vira uma coisa ali dentro, com lógica interna, e que tem como mote distribuição de cargos na mesa diretora. Olha, Zayda, eu posso falar até isso por experiência própria, porque eu cobri Brasília 3 anos. Eu precisei me reinventar como repórter. É tudo que eu já conheço, já fui com uma certa experiência, mas quando eu fui para Brasília, eu estava num mundo novo, eu estava num mundo à parte. Algo que você precisa trabalhar muito no começo, 24, para entender como funciona. E assim mesmo, você tenta traduzir, porque você fica transmitindo esse rame-rame do Congresso Nacional, é uma coisa absurda, porque do ponto de vista prático, quando você espreme, não tem absolutamente nada. Pelo menos agora, num ano de pandemia, eu estou impressionada com tudo girando em torno do próprio umbigo dos senhores políticos. Não dá para entender. Realmente, pobre povo brasileiro que precisa aguentar isso. E a gente aqui tentando traduzir para vocês da melhor forma possível. O Zaidan, Pois não, Ronald. Não, só para complementar. E o interessante, Zaidan, é que esses mesmos caras, eles, e que sabem que esses assuntos repercutem nas redes sociais, as mesmas sociais que os defendem ao longo de toda uma trajetória e em cima de assuntos que teoricamente são indefensáveis, mas que não tem nenhuma vergonha de, neste momento, dizer: lembra de tudo aquilo que a gente passou durante uma legislatura inteira dizendo que não faríamos? Está aqui para você numa bandeja. Eles não têm nenhum pudor de fazer esse tipo de coisa, né? Não, claro que não. E veja, a única possibilidade que se enxerga, porque o MDB reivindicava, por ter maior bancada, reivindicava a presidência do Senado. O que não é norma, mas é um código, uma né? Espécie de, é uma espécie de convenção, de costume, hábito. Só que já foi desfigurado há muito tempo. Só que quem pode ser candidato do MDB? Tanto o Bezerra, que é o líder do governo no Senado, quanto o Gomes, Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, eles, com o Bolsonaro apoiando o Rodrigo Pacheco, eles já vão tirando o cavalo da chuva. E resta a Simone Tebet. Porém, ela enfrenta resistência dentro do MDB. Tanto que o Podemos, talvez até hoje, ainda hoje à noite, defina se apoiará a Simone Tebet. E chegou até a dizer para ela, se candidato pelo Podemos. Mas será que houve algum desgaste dela na Comissão de Constituição e Justiça, e isso que pavimentou essa não aceitação dela, Zaidan? Bom, se houve foi em 19, né? Porque em 20 essa comissão inexistiu. Inexistiu, exato. Inexistiu. A de ética também. Aliás, a de ética inexiste, né? Olha, captei seu pensamento daqui, Zaidan.